Olá, bom dia. Estamos aqui de volta, né? Depois dessas 2 semanas quase que de recesso, mas estamos bem. Sofia nasceu e estamos nos adaptando, né? Estamos naquele início, mas estamos bem, graças a Deus. E hoje eu gostaria de falar com vocês, de trazer para a nossa reflexão, de trazer como ajuda, como orientação para os pais, para as mães, para as famílias, a respeito de como o filho se enxerga, né? Como a criança ela se vê. Muitas vezes a gente vê aquela criança, isso é algo que acontece constantemente, que ela tem uma dificuldade de socialização, que ela tem uma dificuldade de autoaceitação, que ela tem uma dificuldade de se expressar. E muitas vezes a gente fica se perguntando, a família se pergunta, a mãe, o pai, o porquê daquele comportamento, o porquê daquela introspecção, que muitas vezes é excessiva, né? Não é uma simples timidez. E isso está diretamente ligado à forma como os pais enxergam aquela criança, ou pelo menos como eles expressam para ela como eles enxergam, né? Às vezes não é nem exatamente a forma que eles enxergam, mas eles passam a mensagem para o filho como se o enxergasse de alguma maneira, e aquilo vai causando na criança essa retração, né? A criança vai ficando introvertida, vai ficando muito tímida ou vai ficando agressiva. Existem vários comportamentos que podem ser expressos por meio dessa mal forma de se enxergar a criança. Então é importante que a gente tenha em mente que como as crianças vão se ver vai depender de como os pais a enxergam. Então, os pais, eles são os orientadores até de como a criança enxerga a si mesmo. Para que a criança tenha uma autoestima, uma autoaceitação, é importante que os pais formem isso nela. Então, é importante lembrar que os rótulos, eles não fazem bem, né, para nenhuma pessoa, e principalmente para a criança, porque ela está em formação, ela está se desenvolvendo, ela não tem uma consciência de quem ela não tem uma formação, uma personalidade formada. Então é importante que os pais eles sejam objetivos, eles sejam claros em formar essa identidade da criança, né? E de maneira positiva. Obviamente, às vezes tem aquela criança que é mais reclamona, ou aquela criança que é arengueira, né? Que a gente vê que tem uma predisposição ali para estar implicando com alguma coisa, com um irmão, com um primo. Mas é importante que isso não seja rotulado na criança, porque muitas vezes o comportamento é algo pontual, é algo passageiro, não é algo que está ali ligado exatamente ao temperamento ou à personalidade da criança, mas por se falar tanto, acaba consolidando e a criança fica, já que eu sou assim, já que todo mundo diz que eu sou arengueiro, já que todo mundo diz que eu reclamo demais, então isso vai consolidando na criança. Então é importante, né, que a gente entenda que a família é a primeira escola da criança, é ali onde ela vai aprender sobre basicamente tudo. E é importante que os pais tenham isso em mente para que eles possam educar os seus filhos com uma intenção, né, de forma intencional, porque muitas vezes a gente vai vivendo dia após dia e não se atém para o que de fato é necessário, para o que de fato é importante e relevante. Então, educar um filho, educar uma criança e formar nele uma imagem boa de si mesmo e formar nele valores requer dedicação, requer esforço. Não é simplesmente, né, deixar a vida acontecer e cada dia vai levando. Então é necessário que a mãe, que o pai, que está convivendo, que o cuidador, né, se for uma avó, se for um tio, mas que está ali diariamente com aquela criança, ele tenha um olhar diferenciado para aquela criança. Então ele fale a respeito dos pontos positivos, ele incentive aquela criança para desenvolver suas habilidades, né? Ao invés de falar, você reclama demais, filho, você pode ser mais grato, filho, olha quanta coisa boa. Então tenta puxar o olhar dessa criança para o que de fato é importante, para o que de fato é relevante. E as coisas que são ruins ou aquilo que não é agradável, aquilo que são defeitos mesmo. As crianças têm defeitos, né? Não são seres angelicais que são perfeitos. E a gente precisa orientar e precisa ir tratando. Então, essas outras questões
é interessante que seja feita com atenção, não de forma taxativa, não de forma para marcar a criança como, você é assim e você faz errado sempre, mas de forma a corrigir com orientação, tá joia? Então, eu espero que os pais, as mães que estão nos ouvindo, né, que estejam mais atentos a isso. A gente tem vivido um tempo, uma geração tão corrida, a gente tem tantos afazeres, tantas coisas e às vezes a gente acaba vivendo no modo automático. Mas a gente precisa entender que como mães, como pais, como educadores dos nossos filhos, a gente precisa ter um olhar diferenciado, a gente precisa sair desse automático para que o resultado dessa educação também não seja algo padronizado que a gente tem visto na nossa sociedade, mas que as nossas crianças elas possam se sentir acolhidas, elas possam se sentir respeitadas, elas possam se sentir de forma digna. E isso não quer dizer que a gente sempre vai aceitar o comportamento da criança, sempre vai fazer as vontades, mas quer dizer, né, quando a gente fala da dignidade da criança, a gente fala sobre um olhar com atenção, um olhar com respeito e que vai desenvolver nessa criança o melhor que ela pode ser. Até mais!